Olá, meu amigo, minha amiga, meus familiares. Preciso de um momento de sua atenção para ao final fazer um anúncio, mas gostaria de estar conversando com você pessoalmente, porém por problemas de saúde que me impede neste momento de fazer isso. O Porto de Itajaí foi tema principal nas eleições. Um candidato que defende o legado do ex-presidente da República tem me acusado de toda a paralisação do Porto. E isso é uma inverdade. Ele mesmo era contrário ao processo de privatização que o ex-presidente estava fazendo, como nós podemos ver nesse vídeo. Uma outra preocupação, vereador Rubens, e chegamos à conclusão que nós precisamos trazer toda a sociedade para o debate. Foi vinculado nessa semana na imprensa uma ideia do próximo presidente da República, Jair Bolsonaro, e de sua equipe, é a possível privatização das autoridades portuárias, as companhias docas, como são chamadas. Isso seria extremamente prejudicial para Itajaí. E seria desastroso para Itajaí. Talvez pudesse funcionar em outro local, mas aqui para nós seria desastroso nós perdermos esse controle. Por sua vez, o outro candidato, vereador e que foi integrante da CPI, naquele momento elogiou a minha atuação, a atuação da minha equipe e imputou a culpa pela paralisação do Porto ao ex-secretário nacional de Portos, conforme vocês podem ver neste vídeo. Uma reportagem do Diarinho coloca que estava acertada, inclusive naquele momento, a sua saída do Porto de Itajaí, porque o senhor, inclusive naquele momento eu lhe parabenizei por isso em ligação por telefone, o senhor não concordava com a assinatura do contrato com a empresa Cetil, por entender que o melhor caminho naquele momento entre as duas era a IPM. E deixo de forma muito clara aqui, senhor Fábio, e externo isso até publicamente, que eu observo do senhor um tratamento para esse assunto muito correto. Eu quero pontuar isso aqui na condição de relator dessa CPI, e aquela sua atitude naquele momento deve ser, inclusive, colocada neste relatório. Passo então a formular requerimento ao senhor Diogo Piloni, naquele momento em que investigam os fatos dessa CPI, secretário nacional de Portos, colocando o seguinte. Em depoimento nesta CPI, na data de 18 de dezembro de 2023, o senhor Fábio da Veiga, superintendente do Porto de Itajaí, informou aos parlamentares que a inclusão do Porto de Itajaí no programa de estudo de desestatização se deu após duas ligações da Secretaria de Portos à Superintendência. Uma no início do governo Bolsonaro, em 2019, onde era colocado praticamente como uma condição para a prorrogação do convênio de delegação com Itajaí, a inclusão do Porto de Itajaí no referido programa. Posteriormente, inclusive, reiterando isso através da segunda ligação e solicitando ofício pedindo a inclusão do Porto de Itajaí no programa. E por que eu digo isso? Quem me conhece sabe quanto que eu sou grato e principalmente justo. O Carlos Chiodini, também candidato a prefeito em Itajaí, andou lado a lado comigo em Brasília e resolveu o problema comigo junto ao governo federal, mantendo a autoridade portuária pública municipal e principalmente viabilizando o contrato com a JBS Terminais Portuários. Como vocês podem ver nesse vídeo, ele tem inclusive ressaltado isso. O Porto continuou operando carga geral, inclusive trouxe essa vertical novamente que eu fui procurado essa semana, como foi os outros candidatos que prometeram manter pela intersindical da manutenção da carga geral. Nós conseguimos, inclusive, desenvolver uma outra vertical no Porto que ele tinha uma vocação, estava praticamente 100% para container. Isso é um julgamento político. A história será capaz de deixar muito claro, né, quem é o culpado, e quem estuda um pouquinho de Porto vai saber quem é o culpado que não renovou a concessão com o município de Itajaí. É que agora aparece. Quem é o culpado que ocupou cargos e não fez nada pelo Porto. Quem é o culpado que só fez criticar. Quem é o culpado que não ficou noites em claros, preocupado com a situação e buscou a solução. Só na semana passada, 3 navios chegaram com container aqui em Itajaí. Hoje a Receita Federal fez a vistoria final do alfandegamento da área arrendada. Mas isso não impede nada da operação que está sendo feita na área pública. Nós vamos voltar sim. Nosso governo é para otimistas, Itajaí é para otimistas. Nós já voltamos. Eu falei que ia chegar 3 navios em setembro, chegaram. E agora vai chegar muito mais. O Porto logo fará 30 mil containers por mês, vai aumentar ainda mais essa régua e nós vamos vencer essa etapa. Se nós ficar no diálogo e achar o culpado e for realmente investigado, vai ficar muito evidente, muito claro. Você sabe quem é o culpado e todos nós vamos encontrar, inclusive nem demitido, empregado em empresa privada com salário bem superior à da autarquia do Porto. Ora, é claro que a melhor opção para Itajaí e a pessoa mais correta é o Carlos Chiodini. Por isso, no próximo domingo, não deixe de votar pelo melhor para Itajaí. Tem que votar número 15, Carlos Chiodini Dedé para prefeito.